Agora, beleza, então a gente já entendeu aí como é que o gado auxiliou nesse processo. Agora a gente pode falar de uma outra atividade, um outro evento que também teve grande importância na ocupação dessa região aqui do norte, essa região aqui do sul, que são as missões jesuíticas. Exato, porque a gente fala de missão, vamos lá, primeira coisa, todo mundo lembra o que eram as missões? As ordens religiosas, principalmente a Companhia de Jesus, e daí a ideia dos jesuítas, eles vão ser os principais responsáveis pelo processo de manutenção da cultura, do catolicismo, da sociedade cristã católica aqui na colônia. Os beneditinos também vieram para cá, os carmelitas, né? Mas os jesuítas foram os responsáveis por essa tarefa. Então, assim, eles também atuavam, claro, entre os colonos, toma cuidado com isso. Existe uma diferença entre a atuação dessas ordens religiosas junto do bispado e das ordens religiosas junto à popular igreja, junto à população de colonos, e há uma diferença em relação aos índios. Às vezes a prova pede assim para você, destaque uma atuação das ordens religiosas da igreja junto aos colonos. Aí você bota catequização. Mas peraí, como assim catequização? Então o colono foi catequizado? Cuidado. Né? Então assim, a catequização é uma coisa mais voltada para a ideia do índio. Mas ele pode perguntar sobre o colono. Sobre o colono, você tem que perceber que cabia à igreja, né, construir as igrejas, construir os templos, rezar as missas, né, organizar essa sociedade cristã, promover os batismos, promover os casamentos, promover os enterros, tudo isso era controlado pela igreja. Agora, há uma outra parte muito importante dessa presença católica na América Portuguesa, que é em relação ao índio. Lembra que a gente comentou que a igreja tentava proibir a escravização do índio, porque via o índio como ingênuo, como a necessidade de catequizar, de inseri-lo dentro dessa sociedade. Só que inserir na sociedade foi muito difícil porque o índio foi escravizado. Então as missões jesuíticas, os aldeamentos, as reduções, como são chamadas, acabaram se estabelecendo aonde? Mais para o litoral ou para o interior? Obviamente foram para o interior. Era uma forma dos jesuítas tentarem afastar os índios dessa escravização que era frequente no litoral. E aí você pensa assim, poxa, então o índio foi levado à força pelo jesuíta para o interior. Cuidado! Muitos índios procuravam as missões como forma de se proteger da escravidão. Porque é claro que dentro da missão o índio tinha uma série de funções. Ele era controlado, o índio tinha que trabalhar, o índio tinha que estudar. O índio, na verdade, sofria uma vigília constante, até porque, você já deve ter ouvido essa frase, que cabeça vazia é oficina do diabo, oficina de Satanás. Isso é uma frase jesuítica. Os jesuítas acreditavam que os índios tinham que estar a todo momento ocupados para que eles não automaticamente ou espontaneamente retomassem as suas tradições culturais. E o trabalho, lembrem-se, o trabalho, ele é assim, então, mas eles exploravam o índio, escravizavam o índio ali dentro. Eu já vi isso. O índio trabalhava pra caramba. Eles ficavam explorando drogas do sertão, isso dava muito dinheiro para a igreja, para os jesuítas. Gente, cuidado. É bem verdade que a utilização dessa mão de obra indígena era vantajosa, sim, para essas ordens religiosas. Mas lembre-se que o trabalho ele faz parte de um processo de educação. O trabalho ele é uma forma que o homem encontrou, na verdade, de se castigar, é uma penitência, não é verdade? Lá do pecado original, Adão, Eva, né? O que o Adão teve que fazer? Quando o Adão pecou, qual foi a punição dele? Ele foi expulso do paraíso. E ele agora tem que trabalhar para conseguir o seu sustento. Então o trabalho dentro da ideologia do pensamento católico, ele é uma penitência. Então o índio ele tem que trabalhar fazendo parte do seu processo de catequização. Lembra que isso foi até uma das grandes rupturas quando a gente falou de calvinismo, né? Os calvinistas não veem o trabalho como punição, mas como uma forma de glorificar a Deus. Talvez por isso nós aqui, brasileiros, vejamos o trabalho de forma que eu estou me divertindo muito, eu me divirto muito aqui com vocês. Mas é um trabalho, né? Assim, puxa, se eu pudesse fazer alguma outra coisa agora, acho que eu ia para a praia. Americano não, americano, calvinista, quando ele tem um tempo livre, ele quer pintar a cerca, ele quer pintar a casa. É um outro conceito, outra relação com o trabalho. Tudo bem? Mas então assim, o trabalho, a missão jesuítica, o aldeamento, é esse local onde os jesuítas se organizam para catequizar esse índio e, obviamente, desenvolvem atividades econômicas
como a exploração, como falei, aqui na região amazônica, das drogas do sertão. São as especiarias brasileiras, pimenta do reino, cacau, essas coisas que vão ser retiradas e extraídas e vão ser levadas para onde? Para a Europa. Perfeito? Então isso é uma atividade econômica importante, é uma relação muito importante para o nosso vestibular, essa relação dos jesuítas, dos aldeamentos, das missões, perfeito? E isso também explica o processo de expansão. Porque onde essas missões vão se estabelecendo, né, aqui na região do Vale Amazônico foram muitas dessas missões, você obviamente vai gerando povoados, esses povoados têm que ter relações com outras regiões, vão surgindo caminhos e então você começa um processo de ocupação do interior via missões jesuíticas. São pontes que são construídas, são pequenas trilhas que são construídas, isso obviamente vai gerando, intensificando esse processo de interiorização.